sejam todos bem-vindos ao podcast Política Sem Políticos, o podcast para conversar sobre teoria política sem ingressar na discussão da política partidária do dia a dia, né? Nosso objetivo nesse podcast é conversar sobre grandes temas da política e teremos um tema muito especial hoje que está na pauta do dia. A gente vai trabalhar isso de um ponto de vista teórico, científico e, é claro, para trazer conhecimento para vocês. Estou aqui, meu nome é Bruno Lorenzini, professor de Ciência Política, estou aqui com os meus colegas de bancada, novamente o professor Wagner Gundim, professor Érico Duarte, e hoje contamos com, na verdade não é um convidado, mas sim um convidado para ser membro permanente aqui do podcast, o professor Alessandro Soares, querido amigo de tanto tempo aí de docência, enfim. Então vou começar até por ti, Ale, para dar as boas-vindas aí. Quer dizer, nós darmos as boas-vindas a você e você trazer uma primeira palavrinha pro pessoal. Opa, Brunão, olha, primeiro eu quero agradecer o convite para poder participar desse evento aqui de vocês, desse podcast. Falei pro Wagner que era uma honra poder compartilhar esse momento com vocês. É um clube seleto de pessoas, e aí, como você disse, é um clube de amigos também, né, e amizade, tem um pouquinho de nepotismo aqui nesse convite também, Sem né? dúvida. Então, Sem agradeço dúvida. muito aí, espero poder contribuir de alguma forma e não causar grandes polêmicas aqui no Não, meio. vamos tentar causar essas polêmicas, né? E Érico e Wagner querem dar o seu bom dia, boa tarde aí para todo mundo? Meu bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que todos estejam assistindo, externar a minha grande satisfação, né, de estar aqui tratando de um tema da nossa predileção, com o desafio de torná-lo interessante para a todos. E vamos tentar nos agarrar com unhas e dentes a esse desafio, tentar fazer um ambiente leve, interessante e um pouco polêmico também, por que não? Isso faz parte da política, né? Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Dizer que é sempre um grande prazer aqui estar nessa bancada com amigos e, sobretudo, com estudiosos da política e, como a gente sempre faz questão de alertar, o objetivo aqui é um objetivo acadêmico, mas também um objetivo prático da gente divulgar a política como ciência, como ela é, né? E não apenas uma questão de opinião ou de paixões políticas. Então, a gente está hoje com um tema muito interessante, mas também igualmente polêmico, que o Bruno vai trazer aí para todos nós. Muito bom, então, já apresentando o tema, né? Já dissemos que é polêmico e já dissemos também que está na pauta do dia, mas a nossa ideia é trazer um contexto um pouco mais amplo sobre a anistia, né? A discussão sobre a anistia política, anistia em relação, claro, ao contexto que está ocorrendo hoje, mas já abordando a história brasileira sobre a questão da anistia, especialmente no período pós-ditadura militar, que foi talvez o primeiro ciclo onde essa questão foi discutida de uma forma jurídica e política também. Então, primeiro talvez convidar nossos amigos para falar o que é a anistia, exatamente contextualizando e trazendo um conceito que eu já começo apresentando para quem nunca ouviu falar, na chamada justiça de transição. A anistia ela surge para aqueles que defenderam, por exemplo, a anistia no período em que o Brasil se redemocratizou, né, então o período pós-ditadura militar. Houve, como vocês sabem, em 79, uma lei de anistia que foi defendida como um mecanismo necessário para que o Brasil tivesse uma transição não violenta, né, uma transição política, uma transição de um Estado autoritário, que era a ditadura, para uma democracia que vai se constitucionalizar e se consolidar em 1988 com a nossa Constituição Federal. Essa transição de regime político, e para quem estuda ciência política sabe que há algumas modalidades de transição, há a transição revolucionária pelas armas e há a transição negociada, como muitos autores, e nesse ponto eu concordo, foi a nossa transição no Brasil, né? A transição do governo militar para o governo democrático foi uma transição feita por acordos, né? A gente pode discutir quem teve predominância e teve palavra mais forte nesses acordos, mas foi negociada essa transição. E um dos elementos para essa negociação
segundo alguns, e segundo restou no final reconhecido pelo próprio STF, quando pela primeira vez analisou a questão da anistia. E aqui estamos falando da anistia relacionada ao período militar de 1979, incluindo ali crimes cometidos por agentes de Estado. E essa anistia seria um elemento necessário para fazer essa transição sem, como dizem alguns, derrubar sangue, né? Derramar sangue. Então, vem nesse contexto a ideia de anistia num primeiro momento, e é claro que depois, num segundo segmento aqui, a gente vai comparar essa ideia com o que está acontecendo hoje, especialmente no projeto de lei que está em andamento no Congresso Nacional. Porém, eu quero trazer e já provocar dentro dessa contextualização aqui para os meus colegas, primeiro começando aqui pelo Wagner, essa é a forma como você enxerga a anistia, Wagner? Quais os limites dessa anistia quando a gente pensa nisso como, como uma ferramenta de, enfim, de perdão e de transição? Bom, em primeiro lugar, né, como o Bruno colocou, essa questão da anistia ela tem dois elementos essenciais. Primeiro, permitir uma transição mais pacífica na questão da transferência do poder, que foi o que aconteceu como condição, digamos, para que os militares pudessem entregar pacificamente o poder, né, devolver o poder aos civis no Brasil. É um acordo, e é um acordo que implica, como consequência jurídica, a renúncia do Estado no que diz respeito ao seu direito de punir. Então, o Estado renuncia à possibilidade de punir aqueles que serão perdoados, em troca dessa ideia de transigir. Hoje, quando a gente fala de anistia, a gente tem que saber que a nossa Constituição é quem vai trazer os limites para uma concessão de uma anistia. Então, hoje, esses limites estão dados lá no artigo 88 da Constituição, que não traz um conceito técnico de anistia, mas vai dizer quais são os limites. Então, a Constituição vai dizer, na verdade, em quais situações o Congresso Nacional, que é de competência do Congresso a concessão da anistia, não poderá anistiar alguns crimes. Então, não poderá ser objeto de graça, indulto ou anistia. Então, graça e indulto estão na figura do chefe do executivo e a anistia na competência do Congresso Nacional. Os crimes relacionados a tráfico de entorpecentes e afins, os crimes relacionados à tortura, terrorismo, ação de grupos armados e os crimes hediondos. Então, a Constituição ela traz um modelo daquilo que não pode ser objeto de anistia e, como consequência, ela também traz aquilo que pode quando ela não traz uma vedação expressa. Então, quando se discute sobre anistia, nós temos obrigatoriamente, em tese, esses dois elementos. O elemento jurídico, que são os limites da anistia, mas também o elemento político. Por quê? Porque para justificar uma anistia, em regra, cabe uma anistia quando existe uma necessidade de uma transição. Se não existe uma necessidade de transição, pensando no aspecto social e do objetivo da anistia, que é para pacificar a sociedade, a gente não teria, digamos, o elemento político e social que seria necessário, né? Não, e mesmo esse elemento político, há uma boa discussão hoje. Eu relembro que em julgamentos da Corte Interamericana de Justiça, o Brasil foi condenado exatamente por ter aplicado uma anistia em relação a crimes que, em tese, não são passíveis de anistia, né? Não sei, vocês também têm essa visão de que há limites claros ao que pode ser anistiado ou não? Bom, eu estava escutando bem vocês falarem aqui e eu fiquei pensando aqui com a minha cabeça, ainda bem que é com a cabeça, né? Eu acho que tem duas coisas que a gente poderia diferenciar. Primeiro, tem a anistia, como está se discutindo hoje virou um assunto importante. Se fala em anistia mediante Congresso Nacional e nós podemos falar na anistia no processo de transição democrática, que eu acho que talvez tenha Coisas diferentes. talvez sim, são são duas coisas coisas, diferentes. dois contextos que a gente pode desamarrar, embora o nome é o mesmo, né? A anistia pode vir do grego, é o mesmo nome, pode vir da Europa feudal, é o mesmo nome, pode vir de todo o processo de formação do Estado brasileiro e é o mesmo nome. E aí, a gente fazendo essa divisão, acho que fica um pouquinho mais claro. Por quê? Quando a gente olha a anistia de 79, que gerou grande polêmica, chegou ao Supremo Tribunal Federal, teve a decisão da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 153, o que estava posto ali? Se a gente pegar toda a discussão que foi feita, e principalmente o voto do ministro Eros Grau, ele levanta uma coisa que é a questão da legitimidade do processo democrático, ou melhor, do processo de anistia,
durante o período da ditadura militar. Por quê? Porque quando a gente fala que havia uma transição democrática, a gente não pode esquecer que era um período de ditadura, porque as Sim. pessoas parecem encobrir, acham que a partir de 79 nós teríamos uma transição, e como se nós não tivéssemos mais uma ditadura militar, o que não é verdade. É uma nomenclatura utilizada pela ditadura para dizer, olha, nós vamos realizar a abertura. E qual é o grande medo, e aí passa pela Corte Interamericana, pelas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, qual é o grande medo que eu acho que surge ali nesse momento, e por isso que eu falei também que está no voto do ministro Eros Grau, porque o ministro ele fica praticamente mais da metade do seu voto tentando legitimar o processo. Ou seja, Uhum. foi de lutas, como o Wagner disse, foi um processo longo, foi um processo de negociação, etc., para no final, né, chegar à sua decisão final. Quando nós olhamos o processo em si, ou seja, a definição da anistia, o reconhecimento da anistia naquele período, nós vamos encontrar uma situação em que talvez, como é que a gente podia utilizar aqui? Aquela situação na qual uma coisa vai acontecer inevitavelmente, então eu tenho que me antecipar aos fatos. Hum. Como é que eu me antecipo aos fatos? Aliás, qual é o indicativo que a gente teria que algo iria acontecer? Né? Na década 1974, vai ter uma famosíssima carta do Samuel Huntington, cientista político, que vai enviar ao governo brasileiro, né, dizendo basicamente o seguinte: olha, no mundo inteiro as ditaduras militares estão caindo, o cenário econômico não é favorável, há um boom econômico que gera expectativas nas classes médias e que, portanto, se a crise econômica está se avizinhando, é importante que vocês tomem algumas atitudes, se antecipem, porque ou vocês recuam e negociam, ou vocês vão perder a força, terá o derramamento de sangue. É engraçado essa carta porque é como, né, eu acho que o Bruno acabou de falar agora, né, para evitar o derramamento de sangue a gente faz um acordo. Mas no fundo, se você pensar bem, a própria ditadura sabia que esse derramamento de sangue viria contra si, porque a probabilidade do Brasil ser o único país na América Latina ainda com regime ditatorial no final dos anos 90 era quase nula. Ou seja, então essa inevitabilidade que já era verificada faz com que o governo militar faça uma pequena antecipação. E aí vem toda a questão da abertura gradual, vem o discurso do Geisel, e você constrói isso. Então, se a gente olha então em retrospectiva, a gente vai ver que a anistia ela é fruto dessa estratégia também por parte dos militares. Óbvio, até porque se eles esperam o momento em que o regime começa a decair para negociar, o poder de barganha é muito menor. Sim. Porque naquele momento eles estavam, digamos, com o poder inteiro nas mãos, está falando, olha, estou fazendo uma concessão, que é abrir mão do poder, e em troca da minha concessão eu só quero ou ter uma garantia de que eu não vou ser perseguido depois, né? Inclusive, curiosamente, né, o que o Alessandro fala, você está dizendo faz muito sentido pelo seguinte: se a gente comparar a situação brasileira com a situação argentina, por exemplo, porque a ditadura militar na Argentina ela foi num regime de expulsão dos militares. Por quê? Com a perda da guerra das Malvinas, quase que eu falei Maldivas aqui, né? Houve um desprestígio enorme do próprio exército, dos militares, para a manutenção do regime militar. Esse fenômeno de aumentar a pressão social e fazer com que os militares fossem praticamente expulsos do governo sem essa chance de negociação faz com que os militares na Argentina sejam, no período pós-ditadura, efetivamente processados, né? E o que não aconteceu no Brasil, né? Porque no momento que, talvez agora, vai acontecer o primeiro julgamento de militares por outras, né? Então, o impacto da anistia na transição, eu acho que é um negócio marcante. Sim. Porque talvez seja o principal elemento numa comparação América do Sul que vai fazer a diferença, por exemplo, ainda na influência dos militares nos governos que se sucedem à redemocratização. Eu colocaria até um adendo, porque vai ter a derrota num conflito militar, que vai antecipar 82, salvo engano, que vai antecipar todo um processo de retirada dos militares, em que você também tem uma memória mais explosiva no campo social. Por quê? Porque a ditadura argentina é reconhecida como uma das mais brutalizantes e selvagens da América Latina. Me lembro que tem um termo que se fala, ou que alguns teóricos falam, que é a ideia de que a ditadura argentina, em determinado momento, soltou tanto esse leviatã
né, da violência que torturou o que eles chamam dos intorturáveis. Quem são os intorturáveis? Eles começaram a torturar, aprisionar e sequestrar pessoas de classe média, o que para eles, bom, né, os descamisados mais pobres ou os militantes mais pobres, tudo bem, mas quando eles começam a pegar a classe média, isso cria um ambiente já antagônico. Então, Uhum. então assim, quando a gente olha essa situação de uma violência brutalizante, selvagem, quase que ilimitada, segundo alguns, mais o final da guerra, abrupto, né, ou quase abrupto, você vê que as forças conservadoras não têm o controle para fazer a transição, como vai ter no Brasil. Sim. E aí eu acho que é aí que entra esse questionamento da legitimidade do processo de anistia brasileiro, que é o que sempre se questiona, que é, na verdade, a ditadura controlou o processo, ou Sim. seja, não é propriamente uma negociação, não é propriamente bilateral, não foi exata, foi o que alguns autores vão chamar de auto-anistia e não propriamente Sim. uma Sim. anistia, cuja interpretação é benévola demais para se chamar efetivamente de É, uma anistia ou para chegar à efetivação de uma reconciliação, que seria o objetivo. É o que Tanto é, Alessandro, que alguns chamavam a oposição de oposição consentida, né? Aquela Isso, oposição que participou da sessão de aprovação da lei da anistia era chamada por muitos de oposição consentida, exatamente por isso, porque não tinha. Eu lembro de um discurso que eu ouvi do então senador, o deputado Pedro Simon, mas ele discursou no Congresso naquela época e assim, era visível que, embora houvesse um certo anseio popular, a oposição, que chamava de oposição consentida, não tinha a força para atingir aquilo que queriam, né? Que era a anistia ampla, geral e restrita. E é interessante porque a oposição, quando ela nasce, né, formalmente, quando o MDB, a gente vai chamar o MDB de oposição, né, que alguns chamavam de a Arena, seria o partido do Sim Senhor, né, Sim. e a oposição seria também similar a esse Sim Senhor com relação à ditadura. Ou seja, não seria propriamente uma oposição forte, porque era uma oposição fraca, até porque a ditadura teve que caçar de início todos os mandatos de quem fazia uma oposição mais rígida Vamos e só deixou lembrar, uma oposição mais amansada, vamos dizer assim, no lembrar começo. esse ponto é importante, né? Nessa época vigia o sistema do bipartidarismo. Então existia a Arena, né? A Aliança Revolucionária Nacional, Renovadora Nacional, de um lado, né, que amparava ali o regime dos militares, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que surgiu como oposição e pleiteava essa anistia ampla, geral e restrita com grande força, com apoio da sociedade. A sociedade que vinha nesse processo de redemocratização, que Mas, via ali uma luz. mas agora, evoluindo um pouquinho, que eu acho que vai ser uma discussão importante para a gente aqui, porque a gente já deu duas contextualizações, a anistia, vamos dizer, dentro desse contexto de justiça De e transição, transição. que a gente já mostrou aqui na discussão, que ela vai ter um papel central na transição política na América do Sul, né? A gente tem raízes em comum, especialmente Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai também, enfim, né? Essa marca de governos militares que fazem uma transição para a democracia, e quando a anistia é utilizada como uma ferramenta de transição, e aí vai entrar no conceito como um dos elementos que vão compor a justiça e transição, que é exatamente como esse período da ditadura militar vai responder perante aquilo que foi feito. Uhum. Aqui nós tivemos essa fase com a lei da anistia de 1979, muito mais no campo da reparação, né, por políticas públicas que foram criadas em relação àqueles que foram perseguidos no período militar. Temos até hoje esse tipo de causa na Justiça Federal. Mas esse contexto e os impactos dessa anistia, do como os governos militares, os governos redemocratizados permanecem em relação à influência militar, né? Isso eu só posso falar com alguma, porque foi um tema que eu estudei recentemente, mas para mim dá para fazer uma relação de causalidade muito clara entre entre o modelo de transição, se foi negociado ou não, o balanço de poder entre os então detentores do poder, que eram os militares, e o novo governo, o governo civil. Esse balanço de poder aí e um mecanismo como a anistia faz toda a diferença em como os militares continuam influenciando a política nos períodos
redemocratização. Com certeza. Inclusive, tem um autor, agora eu preciso relembrar o nome dele, já não sei. Eu preciso lembrar o nome dele porque eu achei muito interessante que ele faz uma análise de todos os governos pós-ditadura, isso até chegar, acho que foi no governo Lula, como os militares foram capazes de manter uma influência política muito grande, né, nos governos democráticos. Muito bem, essa é a primeira linha de anistia que nós falamos aqui. E agora nós temos uma discussão ampla na sociedade sobre uma nova anistia, né, que inclusive é fruto de um projeto de lei. Wagner, eu vou te convidar para explicar um pouco o que é esse projeto de lei e contextualizar, né, como é política sem políticos, mas contextualizar o que se busca exatamente dentro de um projeto como esse. Obrigado. Ô Bruno, só ter um parêntese antes também do que a gente está falando dos exemplos da justiça de transição. No próprio Brasil, a gente teve em outros 2 momentos anistias, mas que foram, na época, concedidas pelo Executivo. Então, quando a gente tem o governo provisório do Vargas, em 1930, então ele publica um decreto também dando uma anistia em razão da revolução que se teve no Brasil naquele momento. E depois, em 45, depois da própria ditadura do próprio Vargas, em que também existe uma espécie de tentativa de transição para ele abrir mão do poder e eles também se garantem, né? Então, isso Junto com reforça. essas duas, a da posse do JK também, Juscelino Kubitschek, Exatamente. 56. Então, Foi a isso mesma mostra situação. como esses conceitos, como o Ale fez questão de destacar, eles estão, de certo modo, relacionados pelo conceito, mas eles são, digamos, em sua essência, completamente distintos. Porque uma coisa é eu discutir anistia sem uma noção de transição e outra coisa é eu discutir anistia num período em que nós temos, digamos, a democracia em pleno funcionamento e a gente quer discutir a possibilidade de perdoar pessoas que praticaram crimes, porque isso, inclusive, muda quando a gente vai tratar sobre a justificativa social do projeto de lei que busca anistiar. E aí, nesse contexto, o projeto de lei que foi apresentado na Câmara dos Deputados inicialmente, enfim, já tiveram outros projetos no Senado, na Câmara dos Deputados, mas esse PL na Câmara dos Deputados, salvo engano, foi pelo deputado Sócines. Ele, Só Sócrates o Sócrates Cavalcante. Cavalcante. O que ele busca, né? Ele quer conceder um perdão também amplo e restrito, não só para o 8 de janeiro, mas ele faz, inclusive, digamos, retrocesso factual para alcançar todas as manifestações, que eles falam que são manifestações pacíficas, antes do período eleitoral, então desde o momento ali em julho, junho, julho, agosto, setembro, então as manifestações que teriam sido iniciadas nos quartéis e assim por diante, para enquadrar isso dentro de uma ideia de exercício da democracia. E é um projeto, digamos, interessante do ponto de vista da análise política, porque ele quer anistiar não apenas a questão dos efeitos primários da pena, que é perdoar pelos crimes, mas também aplicar uma ideia de anistia política, que é, por exemplo, tentar isentar de responsabilidade no âmbito eleitoral aqueles que forem condenados pela prática dos crimes que estão ali discutidos, né? Que é uma questão, inclusive, para a gente discutir se poderia se dar por meio de lei ordinária, sendo que a lei que trata sobre inelegibilidade tem que ser por lei complementar pela Constituição. Mas o ponto é, esse projeto de lei foi apresentado como uma resposta às pessoas que vêm sendo condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo em razão do 8 de janeiro. E aí o Congresso Nacional, a gente está vendo os impactos disso hoje, porque na última semana o principal partido de oposição, o PL, começou a apresentar uma oposição muito forte dentro da Câmara que travou, ou que tentou, pelo menos no primeiro momento, travar o Congresso até que se discuta essa ideia de uma anistia irrestrita, plena, tanto para efeitos criminais quanto para efeitos políticos, né? Esse é mais ou menos o resumo do projeto de lei. E como é que a gente enquadra esse tipo de anistia, né? Porque eu acho que o que o Wagner colocou é muito importante. A gente tem um primeiro contexto da justiça de transição, onde nós temos realmente um período de transição política, né? Estamos saindo de uma ditadura para uma democracia. Agora nós estamos em plena democracia com as regras do jogo estabelecidas. Os limites são diferentes? Vocês veem que esse tipo de anistia, estamos num outro cenário jurídico, ou também dá para aplicar um cenário jurídico eh, que seria similar ao da justiça de transição? Veja bem, eu tenho a seguinte opinião. Eu gosto muito de, quando eu busco conceituar os termos, buscar pela etimologia da palavra, né? Então já foi dito aqui do termo grego. Anistia, a palavra anistia, em português, ele vem de um termo grego, né, amnestia, que remete à amnésia,
ou seja, apagar, esquecer, né, passar uma borracha no passado. Para se passar uma borracha no passado em um Estado democrático de direito consolidado, tem que haver um fato excepcionalíssimo, relevante e excepcionalíssimo para justificar. Né? Porque se a gente for parar para pensar, anistia também é uma forma de extinção de punibilidade. Então, é um fato lá criminoso que é julgado pelo judiciário, transita em julgado, depois é extinta a punibilidade pela anistia, né? Para isso ocorrer, para ter essa. Nós vamos falar um pouquinho de tripartição de poderes aqui, mas seria inadequado dizer que um poder se imiscui no outro, mas isso é efeito do sistema de freios e contrapesos. Um ato do legislativo, né, que influi diretamente, causa efeito, em um ato judiciário, um trânsito julgado de uma sentença penal. Então, para isso ocorrer, na minha opinião, tem que haver um quadro de ruptura institucional muito grave, como aconteceu em 1979, como aconteceu, foi dito no Estado Novo, a Revolução Constitucionalista de 32. Essa anistia de 79 não foi a única, mas foi a última, né, da história do Brasil. Então, tem que se tomar muito cuidado. É uma situação excepcional a ser aplicada em situações históricas excepcionalíssimas, né? Não se pode banalizar a questão da anistia, como, na minha opinião, se tem feito, como vejo. Se há limites àquela que a gente coloca na transição, porque isso eu acho que vai ser um tema revisitado muito em breve, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, da anistia da justiça de transição. Eu acho que a gente trabalha com outros limites aqui, não trabalha, Leo? O que você acha? Olha, Bruno, eu tenho olhado muito essa sequência de situações jurídicas e políticas com relação à anistia, e o que vem primeiro na minha cabeça é, bom, como chegamos aonde chegamos? Ou seja, por que alguém vai pedir anistia nesse exato momento? E quando você olha a pessoa pedindo anistia, é exatamente a mesma pessoa que talvez lá na década de 70 tenha falado não para anistia. Ou seja, tem algum nível de conexão e é impossível a gente não conectar. Ou seja, é impossível a gente não conectar isso que está acontecendo hoje com talvez o modelo de anistia que foi formatado na década de 70. Eu acho que existe uma conexão direta. Por quê? Porque quando a gente pensa numa anistia política, a gente está pensando no perdão da punibilidade. Então, se eu estou pensando no perdão, significa, primeiro, houve um crime e esse crime precisa ser contado. Ele não precisa, ou seja, eu não precisaria, embora tenha uma referência na amnésia, como disse o Érico, eu não preciso do esquecimento. Eu posso realizar um perdão sem esquecimento. Ou seja, eu preciso realizar uma forma de abandonar o passado sem fazer injustiça. Então, esse é o equilíbrio. O que foi feito na transição à democracia com a anistia democrática, com a anistia de 79? A anistia de 79 foi uma anistia seca, formal, jurídica, colocada no papel, teve que ser aceita sob uma espécie de ameaça, olha, ou isso é um derramamento de sangue, então todos os atores no equilíbrio, na correlação de forças, tiveram que aceitar aquela anistia. Do ponto de vista do estamento militar, houve reconhecimento de crime? Se você pegar o discurso do Figueiredo, no dia que ele fala da lei da anistia, no dia da promulgação da lei, ele mesmo fala, olha, estou promulgando essa lei em nome dos ideais da Revolução de 64. Então, tá, assim, se a gente pegar o discurso, e aí acho que foi o Moreira Alves que faz o discurso na abertura da Constituinte, ele também faz uma referência aos movimentos, veja, nenhum daqueles atores que estão coordenando o processo de transição, eles reconhecem como ditadura, eles falam no máximo um regime autoritário, se reconhecem como revolução, ou seja, a linguagem ela é muito simbólica, o que significa dizer, tudo que nós fizemos até hoje foi justo, e não se reconhece que havia torturas, cárceres, sequestros, prisões sem menor... Ou seja, não há um reconhecimento, significa não há uma aceitação da verdade. Por isso que se fala que a justiça de transição ela é uma justiça que passa pela verdade. Mas isso não aconteceu. Quando nós chegamos no Eros Grau, a gente chega numa decisão na qual o ministro Eros repisa isso novamente, a mesma linha, no sentido, deixemos o passado para trás. Sim. Embora ele reafirme a questão da verdade. A verdade nunca veio, né? Os quartéis continuaram comemorando o golpe de 64. Ou seja, quando vem a Comissão da Verdade, quando é instaurado pelo governo Dilma, quando vem a Comissão da Verdade, e quando vem
a questão do possível assassinato do ex-presidente João Goulart, a questão de ele ter as honras de presidente, né, que não teria tido na época. Perguntaram para um militar se um erro histórico estava sendo corrigido. E esse militar vai e diz, não tem erro histórico, não houve erro histórico. Está tudo certo. Então, se o estamento militar acredita que fez bem para o país, né, como é que fica, né, a sociedade com relação a isso? Então, talvez essa anistia ela não cumpriu o seu papel de reconciliação real. E aí nós estamos vendo um novo pedido de anistia, só que agora é engraçado porque a anistia lá atrás, a discussão era uma anistia com relação a pessoas que foram perseguidas, e que é a anistia que está na Constituição, na DCT, no ato das disposições constitucionais transitórias. Ou seja, o conceito adotado pela Constituição nesse tipo de anistia não é puramente criminal, é um conceito dos perseguidos políticos. Né? É o artigo 8º do ADCT. Isso. E o que esses caras, o que essas pessoas hoje estão querendo, o bolsonarismo, o Bolsonaro, só que, bom, os partidos políticos, veja, eu não vou nem discutir se é legítimo ou não, mas o que eles estão querendo é uma anistia para quem intentou contra as instituições democráticas, né? E aí... Seria isso uma admissão? Ô, Ale, mas esse é o ponto. Então, eles não estão admitindo até hoje. Essa é a questão está posta. Ale, de novo, mais uma isso vez. A gente vê na retórica do próprio projeto de lei, porque o projeto de lei usa a expressão as manifestações pacíficas, as manifestações democráticas, a luta contra... E aí, na justificativa do projeto de lei, porque é o que a gente sempre fala, o projeto de lei é discutido e aprovado, mas as pessoas, às vezes, não têm acesso à justificativa. Na justificativa do projeto de lei, eles falam sobre as manifestações pacíficas contra abusos do judiciário. Então, é tudo uma questão também de retórica política. Eles não querem a anistia só para perdoar o passado, mas a ideia de continuar não reconhecendo os erros para apagar efeitos penais e efeitos jurídicos. É óbvio que no discurso da aprovação, alguns parlamentares têm adotado um tom, digamos, mais ou menos conciliatório de falar, olha, as pessoas erraram, mas o discurso agora as penas que estão sendo aplicadas pelo STF são muito desproporcionais. Então a anistia seria uma forma de corrigir isso. E aí, de novo, que é o que a gente vai entrar na discussão jurídica, que tudo bem, se a gente entende que o crime foi cometido, que a situação foi reconhecida, mas que é uma questão de excesso do judiciário, será que essa anistia não é uma violação à cláusula da separação de poderes, que é um próximo ponto de discussão? Não, eu até ia entrar um pouco nesse ponto, porque, de uma certa forma, quando a gente pensa na anistia nesse primeiro modelo, nessa questão histórica das transições, teoricamente é uma anistia de um momento de perseguição política dentro de um Estado autoritário que não segue, em tese, as regras do jogo, não tem transparência, enfim. Como qualquer governo autoritário, você, né, numa autocracia, exatamente falta aqueles elementos da vida política. O elemento da oposição, o elemento do discurso livre, o elemento das liberdades em geral. Então faz algum sentido, entre aspas, que quando a gente fala de anistia por uma perseguição política, para aqueles que não tinham o acesso e os meios, né, de defesa e de discussão num processo legítimo justo. Né, num processo legítimo, vamos dizer. Né, processo legítimo justo, fiquei aqui. Mas agora estamos no contexto de um Estado democrático. E se a gente seguir essa mesma linha retórica para entender a anistia, a gente tem que assumir que as instituições elas estão elas assumiram um perfil autocrático a ponto de não permitir que as pessoas façam parte do processo, que gozem as liberdades que elas têm de discurso, de defesa. Então eu fico, e aqui que eu trago, e até para falar nesse ponto, eu não consigo enxergar nesse modelo de anistia que está previsto na Constituição, na anistia constitucional, o mesmo modelo de ideia que nós temos em relação a uma transição de um Estado autoritário. Porque nós estamos numa democracia, então como nós justificamos dentro de uma democracia algum tipo de anistia? É um conceito difícil de chegar. Porque o que é anistia dentro de uma democracia se a gente faz uma conotação de que a anistia é um contexto que surge daquele que não pôde se defender. Né, daquele que, no momento posterior, né, ele cometeu algo fora das regras do jogo,
Porque ele não tinha uma opção dentro das regras do jogo. Entende onde eu quero chegar? Uhum. Quer dizer, por que essa pessoa... Estamos discutindo a anistia de alguém que cometeu um crime político durante um governo autoritário. Essa pessoa, ela cometeu um crime como um mecanismo de resistência política. Não estou aqui, obviamente, dizendo que era o caminho certo ou não. E aí você tem os agentes do Estado que também estavam numa dicotomia de repressão. Né? Você tinha um contexto ali. Agora estamos num ambiente democrático. Então, o que a gente vai entender como uma anistia possível dentro de um ambiente democrático? Mas aí esse é o ponto da questão da retórica e do discurso político. Por quê? Porque para as pessoas que estão pedindo anistia agora, eles usam justamente a ideia de que existe uma ditadura do judiciário, de que essas pessoas estão presas porque elas estavam se manifestando livremente, de que existe uma imposição do judiciário, sobretudo do Supremo. E aí a gente tem uma série de discussões. A própria questão da competência do Supremo, que eles entendem que não deveria ter sido o Supremo a julgar. A questão das penas que estão sendo aplicadas, porque em tese as penas são muito altas e enfim. Então existe uma retórica, que, como a Lê colocou, que a retórica também importa, no projeto de lei, que é tentar mostrar que um processo judicial contra essas pessoas só está acontecendo por uma perseguição política, né? Uma perseguição política a um determinado espectro da política no Brasil. Esse é o grande ponto. Então Eles seria tentam... um vício da democracia brasileira. Exatamente. E aí eles tentam trazer como se fosse também uma nova espécie de justiça de transição para falar, olha, estamos num contexto excepcional, nós quase tivemos uma ruptura e para evitar uma ruptura total a gente precisa pacificar a sociedade. Né? Eu acho que esse é o discurso que eles tentam emplacar para justificar a necessidade hoje da gente discutir a anistia. É a ideia de tentar apaziguar a sociedade e resolver um problema, né? Não, aí a gente teria que entender a transição para onde, né? Exatamente. Caso Era a pergunta que eu ia fazer, essa a transição. transição para onde? Para uma super democracia. Agora vocês- Da onde para onde? Agora vocês entendem, caso esse projeto de lei realmente seja convalidado pelo Congresso, né, seja aprovado, enfim, a gente vai ter uma discussão aí óbvia, né, especialmente considerando, e como eu falei, o nosso objetivo aqui não é entrar em minúcias do fato concreto, mas fato notório, 8 de janeiro, contexto de um possível golpe de Estado, isso surgirá toda uma discussão como, em um contexto onde a própria democracia brasileira está teoricamente em risco, como o judiciário poderá tratar esse tema, se é realmente uma prerrogativa do Congresso Nacional conceder anistia. Vocês entendem que seria algo que o próprio Supremo poderia posteriormente julgar inconstitucional numa DIN, enfim? Vamos lembrar só que no Estado Democrático de Direito não existe ato que não se submeta ao controle judicial, né? Então, claro, a Constituição estabelece a competência do Congresso Nacional para legislar sobre a anistia, mas aí, supondo, hipoteticamente, que a lei seja, a lei seja sancionada pelo presidente da República, porque também existe um ato complexo ali. O Congresso tem que promulgar a lei e o presidente sancionar, né? Ainda assim, no sistema nosso de tripartição de poderes, esse ato vai se submeter ao controle judicial, né? E para se analisar se, principalmente, um eventual desvio de finalidade. E vai voltar naquela discussão, né, dos fins. Claro que todo ato administrativo, toda iniciativa normativa, ela se submete ali. Vamos lembrar da teoria, estou lembrando da teoria de Eli Lopes Meirelles, que diz ali, né, o ato administrativo, sujeito, objeto, motivo, finalidade e forma. Então, todos esses requisitos, eles podem ser analisados pelo Judiciário, em última instância pelo Supremo, como seria o caso, para que se analise a constitucionalidade, né? Lembrando também que artigo 37 da Constituição, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade, tudo isso tem que ser compatível, tem que ser sistematizado e respondendo objetivamente, claro que o judiciário pode exercer esse controle, claro que o judiciário pode, se houver desvio de finalidade, desvio de poder ou afronta a esses princípios constitucionais, julgar inconstitucional,
o ato seria nulo. Você também... Olha, essa questão do poder judiciário, ela me deixa meio, com relação a crimes contra a ordem democrática, me deixa um pouco receoso. Por quê? Eh, assim, não é fácil, né? A gente critica bastante, eu critico bastante o Supremo Tribunal Federal, o STF. O Supremo, ele é criticável, ele erra, ele tem problemas, mas quando você tem que lidar com uma situação, e você tem que enquadrar essa situação num atentado contra as instituições, eu acho que não é fácil para nenhuma corte, para nenhum juiz, para nenhum tribunal, você realizar esse tipo de julgamento e esse tipo de controle, né? E eu acho que esse projeto de lei da anistia diz respeito a isso, diz Sim. respeito a esse tipo de situação. E aí nós temos um problema fundamental, e aí a corte vai ter que pensar bastante, e não é uma solução fácil, porque a gente pode sim, eu acho, se a gente pensar que um golpe de Estado, que um atentado contra a instituição, ele é uma espécie de analogia com um homicídio, né, com um ser humano, ou seja, é a situação limite onde a pessoa vai tentar destruir tudo aquilo que é essencial, que é o próprio ser humano. Você tem uma figura que a gente chama de legítima defesa. Uhum. Normalmente, usualmente, quem vai dar um golpe de Estado alega que está fazendo uma espécie de legítima defesa, né, das instituições, uma legítima defesa da sociedade e dos valores estabelecidos. Mas quando a gente tem também uma situação na qual quem está tentando um golpe de Estado não consegue dar um golpe de Estado, aquele que defende também pode alegar uma legítima defesa, que é o que o Supremo está fazendo hoje. Uhum. Vamos ser É diretos. uma contra-reação, né? Isso, ou seja, uma espécie de autodefesa da Constituição. E nesse cenário, eu posso dizer, se é uma questão limite, se o homicídio é uma questão limite, se o golpe de Estado é uma questão limite no plano social, significa que não existe uma regulação plena com relação a isso. Por isso que tudo se decide de uma maneira muito, às vezes, parece que não está exatamente enquadrado dentro do ordenamento. Exemplo clássico, o ataque que se faz com relação ao Supremo Tribunal Federal na questão dos inquéritos, né, inquérito da fake news, ou os demais inquéritos, que hoje são tocados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Realmente é uma situação difícil. A gente pode fazer críticas, a gente pode falar muitas coisas, mas é necessário que a gente reconheça qual é o tipo de crime que a gente está tratando. Uhum. Ou seja, é esse crime de última instância com relação às instituições. Há muitas pessoas que fazem um discurso de que esse é um crime menor, tem traficante sendo preso. Veja, é uma comparação para iludir pessoas. Exatamente. É uma ilusão, é uma cortina de fumaça. Por quê? No senso comum das pessoas, isso funciona. É claro, uma pessoa, um traficante, o cara foi lá só porque ele queria derrubar a república, a democracia, ele foi preso, e o traficante está solto. Veja, é uma comparação que capta a mentalidade das pessoas no dia a dia, porque faz com que elas não pensem muito para chegar à conclusão de que tem algo de errado. Mas para nós, veja, e aí também talvez tenha um elitismo, né, de dizer, olha, para chegar à conclusão de que a democracia merece ser defendida, eu preciso de muito argumento. E é verdade, por uma questão simples. Democracia, e isso eu estou tirando de um senador venezuelano, que, se não me engano, Rafael Caldeira, que dizia que é verdade que a gente tem que ser contra golpes de Estado. Mas a verdade é que a democracia às vezes não enche barriga. Isso cria insatisfação. Por isso que é muito mais difícil explicar para as pessoas que é preciso defender a democracia, as instituições, ser contra a ditadura. É uma tarefa muito mais difícil para nós que estamos aqui do que para as pessoas, né? Porque para as pessoas que vão atacar a democracia, porque elas pegam o senso comum e atacam. Sim, exatamente. Geral. E acho que tem um ponto muito interessante que você falou até antes, quando a gente estava discutindo, antes de começar a gravar, que é a questão como o Supremo, em outros votos, em outras ocasiões, já está começando a construir o discurso que eventualmente pode julgar a inconstitucionalidade da anistia, que é o fato que é o discurso que hoje cai muito na população de que, olha, mas o golpe foi tentado, mas como é que as pessoas aplicariam o golpe? Com um batom, pintando a estátua, né? Que foi a questão do voto do Dino que ele fala, que ele não conhece nenhum militar que não ande armado. Então, se em algum momento, por alguma razão, a cúpula militar ingressasse na ideia da tentativa do golpe, a gente, né, e por isso que se fala, você pune a tentativa. Por quê? Porque se o golpe foi dado, você não pune mais nada, né? Você gera um cenário de impunidade. E só que eu acho que o grande ponto dessa discussão, e que vale a pena a gente falar, como a Ale falou, né? Eu acho que são duas coisas muito importantes. Primeiro que a gente tem que criticar o STF como qualquer instituição da República, por isso que a gente vive numa democracia, é isso que nos permite fazer essas críticas, mas a gente não pode deslegitimar o STF como instituição. Eu sempre falo isso. O STF é uma instituição fundamental da República, e quem
concebeu ao STF o poder de fazer essa regulação, essa mediação, foi a Constituição de Sim. 88. Perfeito. Né? Uhum. Então, acho que esse é um ponto fundamental. As pessoas falam o STF se mete demais na política, mas quem provoca o STF? São os partidos políticos. Né? Então, Uhum. nesse caso, o projeto de lei vai ser aprovado. O presidente da República vai fazer um controle e muito provavelmente vai vetar o projeto de lei. O Congresso pode derrubar o veto, por isso que eles, inclusive, já estão se articulando para conseguir maioria absoluta. Embora seja maioria simples na votação da anistia, porque é uma lei ordinária, eles já querem maioria absoluta das duas casas para garantir que eles vão derrubar o veto. E aí qualquer partido político com representação pode ajuizar uma ADI, que provavelmente é o que vai acontecer, e o Supremo vai ter que julgar. E a gente ainda corre o risco deles quererem discutir depois a aprovação com uma emenda constitucional para dificultar o controle do Congresso. O dilema dos caras vai ser no dia que, se tivesse julgamento, chegar ao Supremo Tribunal Federal, vai ser aquele dilema, vamos fazer uma manifestação na frente do Supremo? Exatamente. Aí vai ser interessantíssimo, porque, né, vamos dizer assim, os fatos anteriores não ajudam muito você querer fazer uma manifestação, né, com relação a isso na frente do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Mas eu só acho que fazer aliás, não é de forma algum contraponto, né? Mas essa tese da legítima defesa, foi um termo que foi utilizado até, olha, vamos dizer assim, a gente tem que usar as armas proporcionais ao tamanho da ameaça. Né? A legítima defesa ela tem como pressuposto exatamente a proporcionalidade, né? Agora, eu só acho que isso me preocupa um pouco, que é a questão do procedimento. Né? A gente tem uma discussão antiga, né, sobre, enfim, o que é a democracia, né? Para quem, todo mundo aqui já estudou um pouquinho de democracia, falando, olha, a democracia seria um mero procedimento de escolha de representantes, ou a democracia a gente tem que encontrar um conteúdo substancial na democracia, enfim, é uma discussão entre procedimentalismo e substancialismo que ocorre em muitas searas, inclusive na seara democrática. E por mais que a gente busque valores substanciais, eu acho que o procedimento, no Estado de Direito, ele tem um papel fundamental, sim. ele tem um peso importante. Inclusive, uma das grandes críticas que a Lava Jato sofreu é exatamente no momento em que o procedimentalismo é quebrado, né? E aqui estamos falando de processo, devido processo legal, enfim, em nome de objetivos maiores, que seriam enfrentamento da corrupção política, enfim. O meu ponto é só, né? Há que se ter um cuidado, especialmente quando estamos falando de instituições como o Congresso Nacional, como o Supremo Tribunal Federal, como o Poder Executivo. Como é que você vai... qualquer decisão que for tomada, ela vai ter que ser tomada dentro de um devido processo legal democrático. Exatamente. E aí nós temos sempre o problema de legitimar a atuação do judiciário, mesmo como no âmbito de um judicial review, que é exatamente o controle de constitucionalidade. Né? Que quando isso surge, no caso nos Estados Unidos, o famoso caso Marbury versus Madison, surge exatamente dentro de uma ideia, olha, precisamos ter um mecanismo que seja contra-majoritário. Em que sentido contra-majoritário? A Constituição, ela é um documento, na visão dos americanos, federalistas, que serve para proteger direitos da minoria, também, frente às maiorias. Né? Então, é a tirania da maioria não poder sufocar os interesses da minoria. Então, eu não tenho dúvidas, né, de que o judiciário tem um papel importante, e o STF, especialmente por ser contra-majoritário. De ser contra-majoritário e tutelar os direitos constitucionais que estão estabelecidos ali. Agora, o único receio que eu tenho é como essa dinâmica vai se desenvolver para que não vire voluntarismo, né? E não vire uma disputa de poder entre grupos políticos. Exatamente. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio nessa discussão. Eu sei, todos nós seremos espectadores, porque isso vai estourar logo mais, o ano que vem é o ano eleitoral. Mais assunto para nós aqui no podcast. Pô, sem dúvida. E, enfim, eu acho que tudo isso que a gente está falando hoje aqui é óbvio, né? Não tem como não trazer um contexto factual, a gente está vivendo isso, mas a gente tentamos aqui apresentar isso de um ponto de vista abstrato de teoria política, né? Do que estamos falando, de uma anistia que surgiu dentro de um contexto de justiça e transição, de uma mudança de regime político, para um
fenômeno agora que está dentro de um contexto bem definido no Brasil, dentro de um Estado democrático em que nós vimos fatos graves que estão dentro de uma pauta, e aí surge, dentro dessa pauta ampla, surge essa questão da anistia. Mas, meus amigos, demos aqui o nosso horário, né? Enfim, é um tema que dá pra gente gastar muita lenha. Eu queria convidar aí, talvez, para a gente fazer um encerramento, se tem uma indicação de leitura para quem quiser aprofundar mais no tema, alguma sugestão para aqueles que querem conhecer mais. Acho que Wagner. o Ale tinha comentado 2 livros. Quando a gente também. Eu acho que é interessante as indicações que a gente faz aqui, a gente colocar depois na descrição do episódio do Spotify, que eu acho que é bacana. Então, tem um artigo que está na Revista Direito Brasileira que se chama Justiça de Transição e Anistia, que a gente até leu e discutiu antes, e aí a gente deixa na descrição. Mas o Ale também tinha comentado 2 livros, que aí eu deixo para ele falar, que eu acho que são livros importantes, até para a gente entender essa questão dos estados de exceção e como é que a gente analisa isso. Eu vou deixar indicado um livro que eu gosto bastante. Eu não tenho uma leitura tão aprofundada desse livro, mas acho que vale muito a leitura mesmo, que é do François Host, O Tempo do Direito. E a questão temporal, a questão do perdão, da anistia, vai falar da anistia, de uma anistia sem amnésia, de uma anistia sem esquecimento, da necessidade de justiça, da questão da verdade. Vai retomar ali a questão da comissão de reconciliação também e de verdade do apartheid sul-africano, né, dessa necessidade de buscar a justiça sem esquecimento. E o outro texto que eu indico é o texto, na verdade não é um livro, é um texto do Giorgio Agamben, não sei se é Agamben ou Agamben, chama Stasis, Guerra Civil, onde você tem ali pelo menos essa questão originária de discussão dos gregos com relação à anistia, com relação à guerra civil, a guerra em família, a guerra interna e depois a necessidade de reconciliação, essa necessidade de reconciliação que se coloca às vezes inclusive com trocas de famílias, ou seja, a adoção das pessoas entre as famílias para fazer a reconciliação. Então, acho que é uma leitura um pouco mais hermética, mais fechada, mais difícil de ser feita, mas eu indicaria essa leitura aí para vocês aí, que estão assistindo Política Sem Políticos. Eu acho que o próprio Agamben também em outros livros, mas aqui no Brasil quem fala muito dessa questão dos estados de exceção e para a gente entender, né, o porquê que esses momentos de ruptura são complexos, sobretudo a questão do autoritarismo, o professor Pedro Serrano, da PUC São Paulo também, que estuda muito o Agamben, então acho que a gente encontra lá alguns textos que podem fazer alguma correlação e a gente também deixa na descrição do episódio. Legal. Eu não posso deixar de agradecer pelo bate-papo super enriquecedor aqui. É um privilégio para mim estar aqui entre colegas e amigos. E farei 2 sugestões, né? Uma é muito mais contexto histórico do que jurídico. É a coleção Ditadura do Hélio Gaspari. Então, isso para mim é fundamental para se compreender com minúcias o que de fato ocorreu no período, né, da ditadura militar. São 4 volumes: a ditadura envergonhada, escancarada, acabada, o outro não me lembro, enfim. Só uma observação aqui, que o Ale falou, o Sandro falou sobre terminologia, né? Então, alguns se referem àquele período como a Revolução de 64. Eu prefiro usar o termo ditadura militar, né? Acho que a gente tem que separar fato de opinião, de ideologia. E o ministro Toffoli quis fazer uma espécie de mediação, né, entre as 2 formas de terminologia, recomendou que se passe a se chamar aquele período de movimento de 64. Né? Então, realmente, a maneira como o nome que se dá diz muita coisa. Né? Nós temos que tomar um certo cuidado de saber sobre o que estamos falando. E por fim, um filme, eu vou deixar aqui uma recomendação de um filme, é um romance, né, que se chama O Segredo dos Seus Olhos, um filme argentino com Ricardo Darín, que é um romance, mas tem como pano de fundo a ditadura, que talvez tenha sido a mais sangrenta da América Latina, Argentina, e recomendo, muito, super interessante. Muito bem, aqui eu vou cometer um deslize muito grande, um pouco de
enfim, né? Mas eu vou indicar um artigo que eu escrevi, Muito bom, por que sinal. tá certo. Foi publicado, na verdade, é parte de uma tese, de uma dissertação de mestrado, e The Military Ghost in South America, né, que é exatamente um pouco dessa análise da transição política. Eu faço uma comparação entre os regimes da América do Sul, Brasil, Chile, Uruguai e Argentina, e tento mostrar, né, tá publicado na Revista de Direitos Sociais e Políticas Públicas da Unifafib, né, esse trecho, uma revista Qualizar, enfim, Então, quem quiser, o artigo está em inglês, mas hoje em dia é muito fácil a gente fazer essa tradução com inteligência artificial. Mas eu acho que um pouquinho dessas análises eu tentei trazer nesse texto. Então, cometendo esse deslize aqui de elogio, não sei o que é, não estou nem elogiando, deixo que vocês analisem, tá? Mas fica aqui uma sugestão desse artigo. E quero deixar aí um grande abraço para todos, obrigado para todos que ouviram até aqui, e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Abração. Até mais, pessoal.